Então, para quem quiser ir acompanhando, vocês podem ver aí no capítulo 1 do livro didático de vocês. Essa aula, essa parte introdutória aí, do que caracteriza um ser vivo, ela já está gravada lá no canal da escola, no YouTube, porque nesse dia a gente teve uma reunião e eu não pude fazer a web com vocês, né, a aula ao vivo. Então, essa é uma continuação do que a gente já tinha visto sobre o ramo da biologia, né, o que é essa ciência, quais os subtópicos que a gente pode ter também aí dentro da biologia. Então, eu vou fazer um apanhado geral para quem não conseguiu assistir a aula passada, que está gravada, mas aí você também pode ver lá no canal que já está disponibilizado. Então, quem está acompanhando essa aula, ela está nas páginas 18 e 19 do livro didático. Na aula 1, nós abordamos isso aqui, ó, a composição química, a organização celular, o ciclo vital, a reprodução e a mutação, que são características inerentes aos seres vivos. E na aula de hoje a gente vai focar nesses outros itens: o metabolismo, nutrição, a respiração, respostas a estímulos, homeostasia e o processo evolutivo. Então, tudo isso que eu citei aqui para vocês agora, elas são características inerentes aos seres vivos. É o que diferencia um organismo vivo de um organismo não vivo. Por exemplo, nós temos aqui, se você for comparar uma bactéria, uma simples bactéria, né, que é um micro-organismo, com uma mesa ou uma cadeira, você vai perceber por quê? Porque a bactéria ela possui algumas dessas características aqui, né? Não necessariamente o organismo vivo ele precisa ter todas essas características, mas pelo menos algumas delas, né, de forma pontual. Então, uma bactéria, ela vai ter uma composição química? Vai. Ela tem célula, por isso que ela é um ser unicelular, então ela é dotada de célula. Ela possui, ela possui o material genético, que é o DNA, para poder se replicar. Não possui organização celular, certo? Possui o processo de reprodução, de mutação e por aí vai. Então, essas características são elas que dizem, né, que afirmam que determinado organismo ele pode ser considerado um ser vivo. Então, eu vou fazer só um apanhado dessa aula 1 que a gente já viu, que está gravada, e depois a gente entra aqui na aula 2. É bem breve, né, tendo em vista que a gente só tem uma aula para poder trabalhar esse conteúdo aqui, né? A aula de biologia é só uma aula semanal, diferente de outras disciplinas. Se vocês não estiverem compreendendo, vocês podem ir falando aí pelo chat, ou pode falar pelo microfone, pode me interromper que a gente vai esclarecendo as dúvidas, tá bom? Tá bom. Ó, então, na aula passada, a gente começou falando da composição química dos organismos vivos. Então, essas moléculas aqui, né, a composição química básica do ser vivo é essa, né, esses componentes, que a gente coloca pelas as siglazinhas chamadas de CHOPS, para ser maior assimilado, né, para você lembrar. O que é que significa isso? Ó, o C, ele vem de carbono, o H, ele vem de hidrogênio, o O, de oxigênio, o N de nitrogênio e o S de enxofre. Então, esses elementos químicos eles estão presentes nos seres vivos. É óbvio que você tem um elemento químico desse aqui que está presente em uma maior concentração do que os outros, né? Por exemplo, nós temos a maior concentração do carbono, do hidrogênio, né? Do oxigênio e nitrogênio. O fósforo, que é representado aqui pelo P, e o enxofre, eles estão presentes, mas em menor concentração. Não quer dizer que eles sejam menos importantes, certo? Só se apresenta aí em menor concentração nas nossas células. Então, os seres vivos, de uma forma geral, eles são compostos por substâncias que a gente divide em dois grupos, orgânicas e inorgânicas. Quais são as substâncias inorgânicas? Nós temos aqui a água, que é o componente mais abundante aí, né? Principalmente na nossa espécie, na espécie humana. E aí nós temos também os sais minerais, que a gente vai ver depois ainda no primeiro ano, de uma forma, a gente vê esse conteúdo depois bem destrinchadinho, certo? Aceitar aqui, Pedro. Os componentes orgânicos, eles são chamados de macromoléculas, né? São componentes mais complexos. Deixa eu tirar esse aqui do meio. Então, aí nós temos as proteínas, os carboidratos, os lipídios, as vitaminas. Então, tudo isso aqui a gente vai ter como componente orgânico. Daniel, o que é que diferencia basicamente um componente inorgânico de um componente orgânico? É a presença da associação do carbono com hidrogênio.
Então, quando você tem substâncias que têm o carbono associado a hidrogênio, aí eu digo que essa substância ela é orgânica, certo? Quando isso não existe, aí eu posso dizer que ela é inorgânica. Nós temos basicamente esses dois exemplos da água, que é formada aqui pela a molécula de hidrogênio e oxigênio, e nós temos os sais minerais. Tinha mais daqui, ó, eles possuem o carbono, mas não é associado ao hidrogênio. Então, para ser orgânico, precisa existir essa associação, certo? Ter presente o carbono e o oxigênio. Então, vamos aqui para frente. Não precisa você se preocupar muito com essa parte, não, que a gente vai ver depois, quando nós vamos ver a bioquímica da célula. A gente vê a função, a estrutura, a importância de cada um desses daqui: água, sais minerais, proteínas, carboidratos, lipídios. Nós temos também outros aqui que eu não citei. Tem as vitaminas, os ácidos nucleicos. Então, aqui é mais um apanhado geral. Certo? Ó, isso aqui é esse próximo slide, é tudo que eu acabei de explicar, né? Ó, as orgânicas apresentam átomos de carbono com hidrogênio e as inorgânicas, nelas não possuem essa associação, né? Não tem esse carbono ligado ao hidrogênio. Isso é para você diferenciar, certo? Outra característica inerente aos seres vivos é ser constituído por células, certo? Então, existe uma teoria celular, que a gente vai ver depois também em citologia, que diz que para ser considerado ser vivo, ele tem que possuir o quê? Células. Pode ser somente uma, como as bactérias, que a gente diz que as bactérias elas são organismos unicelulares. Esse uni, né, vem de porque possui só uma célula. E também tem os seres pluricelulares, que são constituídos de muitas células, que é o nosso caso, né? Nós temos uma distribuição aí enorme de células. E aí aqui é a definição básica de célula, né? É a unidade morfofisiológica dos seres vivos. Daniel, que nome é esse? Morfofisiológica. É que vai dar a forma, que é esse termozinho morfo, e fisiológica vem de função, certo? Então, as nossas células, elas são as partes funcionais do nosso corpo. É lá dentro das células que acontecem todos os processos, certo? Como assim todos os processos? De respiração, certo? Todos esses processos de produção do DNA. Então, aqui é a teoria celular. Aí sempre tem a pergunta, mas os vírus, eles são considerados seres vivos ou não? Aqui ainda existe uma grande divergência, por quê? Vocês vão ver mais na frente que uma característica dos seres vivos também é a possibilidade que eles fazem o que a gente chama de metabolismo. O que é metabolismo? É o simples fato de um organismo se reproduzir, fazer digestão, respiração. Então, tudo isso a gente chama de processos metabólicos. Só que aí, os vírus, eles conseguem fazer isso, eles se reproduzem, eles só não têm células. E aí fica nesse impasse, né? Você tem alguns estudiosos que defendem que os vírus, eles são seres vivos, porque fazem alguns processos, né? Eles têm o DNA, eles fazem a reprodução, né? Por isso que eles, quando entra no organismo, ele faz a infecção se generalizar, porque vai se reproduzindo e você tem aí muitos vírus. Só que, por outro lado, ele não tem célula. Os vírus, eles são conhecidos por acelulares, ou seja, esse prefixozinho A indica que eles não têm células, né? E aí fica nesse impasse. Então, você nunca vai ver uma questão dizendo assim, perguntando: os vírus são seres vivos? Sim ou não? Não, você nunca vai encontrar, porque ainda existe esse impasse ainda no meio científico, certo? Existem aqui também, em relação à organização celular, esses dois tipos de células, que tem essa denominação aqui, ó, de procariótica e eucariótica, que vocês também vão ver quando a gente estiver estudando o quê? Citologia. Então, essas células que a gente chama de eucarióticas são células mais organizadas. No caso, as nossas. Nós somos organismos eucarióticos, ou então pode ser também a definição eucariontes, é a mesma coisa, porque a gente tem uma organização celular. Como assim, tia? As nossas células, elas têm um núcleo lá dentro, onde é guardado o DNA. Nós temos o que a gente chama de organelas celulares. Cada organela ela vai desempenhar um papel diferente. Então, diferentemente de uma bactéria, uma bactéria ela não possui essa organização celular. Então, ela não pode ser chamada de eucarionte. A bactéria tem um DNA lá dentro solto, tem umas organelas que a gente chama de ribossomos, que elas produzem proteína,
e pronto, você não tem essa organização de núcleo, de DNA guardadinho. Então, por isso que elas são chamadas de procariontes, né? E não eucariontes, que é a nossa célula que é mais organizada. Esse trechozinho aqui, pró, vem de antiga, de passado. Então, ela não é tão organizada, ela é mais ultrapassada. Por isso que chama de procariótica. Isso aqui também não se preocupa, que nós vamos ver bem direitinho quando estivermos no conteúdo de citologia. Isso aqui eu também já falei, ó, em relação ao número de células, nós temos aí uma organização celular. Os organismos que chamamos de unicelulares são aqueles que possuem uma única célula. Nós temos o exemplo das bactérias e também de alguns protozoários, que é esse que vocês estão vendo aqui na imagem, ó. Isso que é um protozoário, né? A gente vai ver também depois. E organismos pluricelulares, que são aqueles que são constituídos por mais de uma célula. Na imagem que nós temos a imagem de um cogumelo, que é do grupo dos fungos. Os organismos que são vivos, eles também possuem um ciclo vital, né? Ou seja, desde o nascimento, crescimento, reprodução e aí finaliza com a morte, né? É um ciclo que é cumprido por todo ser vivo, como vocês observam aí nessa animação que eu coloquei aí, e isso também caracteriza os seres vivos. É óbvio que esse ciclo vital, dependendo da espécie, deixa eu dar o play aqui para vocês verem. Dependendo da espécie, ele vai se alterar, né? Tem organismo que tem um desenvolvimento direto, tem um organismo que tem um desenvolvimento indireto, né? Esse do girino não é o mesmo tipo de desenvolvimento, de crescimento que o nosso, né? É um tipo diferente. Mas aí também não deixa de ser um ciclo vital, né? Com nascimento, crescimento, depois reprodução e morte. Observe que esse girino ele vai passando aí por várias fases, né? De transformação até chegar ao indivíduo adulto, né? Uma determinada fase da vida ele tem essa caudazinha. Quando a sua vida é 100% dentro da água e depois ele perde, né? Essa cauda para poder viver no meio terrestre, ó. Esse processo de perca e automática que o corpo faz se chama apoptose. É uma perca de determinado membro do corpo para poder facilitar, e a cauda some, para poder facilitar a vida no meio terrestre. Até porque a cauda dele tem função de nadar, e quando ele vai para o meio terrestre não precisa mais nadar, então ela se faz inútil. Em relação à reprodução, nós temos essa característica também. Os seres vivos eles precisam reproduzir, né, para poder perpetuar a sua espécie. Então, qual a função básica da reprodução? Garantir a continuidade da espécie. E aí existem vários tipos de reprodução. Nós dividimos elas em dois grupos maiores, basicamente, que é a reprodução assexuada e a reprodução sexuada, certo? Na reprodução assexuada, geralmente a gente dá o exemplo das bactérias, vocês podem ver, ó, não tem, ó, ela se divide em duas, o material genético, em 4, em 8 e assim sucessivamente. Então, a reprodução bacteriana, ela é rápida, né? De uma bactériazinha só, você tem aí a formação de milhares e milhares de bactérias num curto período de tempo. Então, isso aqui é uma reprodução assexuada. Não existe espermatozoide, óvulo. Aqui não existe o encontro de gametas, ó. Repare novamente aqui na animação, que é uma reprodução rápida. A partir de um organismo, você tem 2, 4, 8 e depois, e assim sucessivamente, né? Ó, novamente aí na animação mostrando. Por isso, quando a gente tem uma doença causada por bactéria, uma infecção, sei lá, uma crise de garganta, você piora bem rápido, porque ela se reproduz bem ligeirinha, a bactéria, e generaliza a infecção. A reprodução sexuada é o tipo de reprodução que a gente faz, certo? Que é a união dos gametas, né? Nos meninos nós temos o espermatozoide e nas meninas o óvulo. Então, essa união de gametas, ela vai gerar o quê? O que chamamos de fecundação. Por isso que é mais lenta, né? A mulher, ela passa mais tempo com o bebê aí no seu ventre, demora uma média de 9 meses, e aí é uma reprodução mais lenta, né? Diferentemente das bactérias. Então, tem essa troca aí, essa união dos gametas, né? Tem um processo de mutação também. A mutação, ela é um fenômeno que ela ocorre de forma aleatória.
Nos vírus, isso é muito comum, a mutação, mesmo eles não sendo considerados seres vivos, certo? O que é uma mutação? Vai ser uma alteração no material genético, né? Qual é o nosso material genético? O nosso DNA. Então, em alguns trechos do DNA vai acontecer uma mudança, né? Essa palavra mutação, ela vem de mudança. Pode ocasionar mutações favoráveis, né? Pode acontecer mutações desfavoráveis, que são casos de que acometem as pessoas com doenças, ou também pode ser mutações que você nem perceba. Um exemplo de mutação que não interfere muito são as covinhas, né? Aquele que a gente chama popularmente como sinal de beleza no rosto, né? Que as pessoas, quando sorri, formam aquele buraquinho. Aquilo ali é uma mutação. Foi um erro genético aí na formação do músculo da face. Então, ocasiona aquele furinho. Mas a gente acha até bonitinho, né? Então, aí não interfere em muita coisa. A gente vai ver também isso aqui depois. Então, aqui nós temos o processo de nutrição. Todo ser vivo ele precisa se nutrir, certo? Então, nós temos aí a nutrição como a base para a gente obter o quê? Energia. Essa energia ela é necessária para que a gente consiga fazer as nossas atividades, certo? Então, nós temos os organismos que a gente chama de autótrofos. Esse auto aqui, ó, significa dizer que ele é autossuficiente. Ele não precisa ingerir comida para poder ter energia. Quem são esses organismos? São geralmente os organismos que fazem fotossíntese. Tio, o que é isso? Os que se utilizam do gás carbônico que está solto na atmosfera e da energia solar. Eles fazem esse processo chamado fotossíntese e no final liberam o quê? Oxigênio e os carboidratos, né? Alguns carboidratos, que são os organismos autótrofos. Aqui a gente conhece como exemplo as plantinhas e também nós temos as algas, né? As algas marinhas, elas também fazem esse processo aí, chamado de fotossíntese. Então, elas são autótrofas, autossuficiente. Ela não precisa de ingerir comida, ela produz o seu próprio alimento, né? No nosso caso, nós somos considerados organismos heterótrofos. O que é isso? A gente tem que se alimentar, né? A gente não produz o nosso próprio alimento. Então, para obter energia, a gente tem que comer, né? Inclusive outros seres, né? Quem é herbívoro, quem é vegetariano, na maioria das vezes come organismos vegetais. E quem é carnívoro se alimenta de carne mesmo. Porque, na verdade, a nossa espécie ela é considerada onívora. O que é isso, tia? A gente come tudo. Vegetal, animal, come tudo. Folha de siriguela com sal, tudo. A gente come tudo. Então, nós não realizamos a fotossíntese. Por isso, nós somos chamados de organismos heterótrofos. Ou heterotróficos, é a mesma coisa. Na respiração, os organismos vivos também têm essa característica de fazer respiração. Para que é que vai servir esse processo? Essa energia ela vai ser liberada no corpo através desse processo. Então, existem organismos, né? Quando nós falamos de seres vivos, vocês não assemelhem só a nossa espécie, até porque existe uma infinidade de espécies aí no mundo, né? Então, não sejamos egoístas para quando falar em ser vivo, a gente associar só a nossa espécie humana, não. Então, os seres vivos, eles são divididos basicamente nesses dois grupos aqui, quando a gente fala de o quê? De respiração. Tem os organismos que são anaeróbios. O que é isso? É quem não precisa de oxigênio para poder produzir energia. Existe isso, tia? Existe. Algumas bactérias. A bactéria, por exemplo, a coalhada. Quem gosta de comer coalhada, né? Bota fubá dentro, bota açúcar, bota tudo. A coalhada nada mais é que o quê? Leite que está sofrendo um processo de decomposição. Em outras palavras, é o leite que está azedando, apodrecendo. Quem é que faz isso? Como é que o leite apodrece? Pela ação de bactérias. Essas bactérias aqui que fazem isso na coalhada, que fazem o leite apodrecer e se transformar na coalhada, são bactérias anaeróbias. Por que que você diz isso? Porque elas não precisam do oxigênio, então elas fazem o que a gente chama de fermentação. Então, quando o leite ele fermenta, e aí vira o quê? A coalhadinha. Então, nós estamos comendo o quê? Leite azedo, decomposto por bactérias, mas é muito gostoso. Você bota açúcar dentro e fica maravilhoso. E tem também os organismos aeróbios, né? Que é o nosso caso. A gente precisa do oxigênio para poder produzir energia. Então, aqui o exemplo que eu citei das bactérias, que são anaeróbias, ou seja,
não utilizam oxigênio para poder obter energia, produzir energia, e os aeróbios, que é o nosso caso, né? Necessita desse oxigênio para poder obter essa energia e desenvolver as suas atividades, certo? Ó, então aqui, essa capacidade de resposta, alguns livros trazem como reação em movimento. É uma característica também dos seres vivos. Fazer o quê? Reagir a estímulos. Então, de uma maneira geral, eu posso dizer que os animais, eles são capazes de perceber o que se passa ao seu redor e fazer o quê? Reagir, né, a diferentes tipos de estímulos. Essa reação, ela vai envolver a realização de movimentos. Por exemplo, como é que eu posso citar? O cheiro de um leão, que é levado pelo vento, ele vai provocar a fuga imediata de um rebanho de antílopes, né? Antílopes, perdão. Né? No caso aí, caça e caçador. Essa capacidade de se movimentar rápido e de forma ativa, pode ser correndo, voando, nadando, vai permitir à maioria dos animais explorar o ambiente à procura de alimento, de abrigo e também de condições que são adequadas à sua sobrevivência. As plantas, elas também fazem isso, como eu coloquei na imagem, elas vão reagir a estímulos, né? Porque são seres vivos. Essa reação, é lógico, ela vai ser mais lenta do que a dos animais, que tem essa capacidade de correr, de voar, né? Mas aí ela vai utilizar o quê? Pode utilizar a posição das folhas, né? No decorrer do dia, por exemplo. Em determinadas espécies, as folhas vão chegar a acompanhar a trajetória do Sol, como eu coloquei aqui no exemplo, que vai permitir possibilitar ela uma melhor, ela vai aproveitar melhor essa luminosidade. Você também tem as reações de algumas plantas que são carnívoras, que vai fechar as folhas, né, quando ela perceber que estão sendo tocadas, essa percepção ela é bem rápida. Então, essa capacidade aqui dos seres vivos, né, de reagir a estímulos, a gente tem aqui os exemplos de irritabilidade, sensibilidade. Então, na nossa espécie, na espécie humana, a gente tem isso em diversas situações, essa capacidade de reagir a estímulos. A mais conhecida e mais básica delas é quando está muito frio. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Ou quando dá um ventinho frio. Todos os nossos pelos do corpo vão o quê? Se arrepiar, né? Ou então ficar tremendo, né? A gente treme de frio. Por que a gente treme de frio? É uma reação do nosso corpo, é uma resposta. Quando a gente treme, a nossa produção de energia ela vai aumentar. E aí o nosso corpo ele vai ficar mais aquecido. Então, essa é um exemplo de reação, né? Capacidade de resposta que todos os seres vivos possuem. Isso aí que a gente chama de homeostasia é um equilíbrio, né? Como eu coloquei aqui, é a propriedade de um ser vivo manter seu organismo em equilíbrio constante. Um exemplo básico, né, é a quantidade de água nos organismos. Então, por exemplo, a gente passa, na época da seca, quando a gente vai viajar, não sei, nós passamos por várias paisagens aqui típicas da nossa região, né, da Caatinga, do Nordeste, e você observa essa imagem, ó, plantas secas, sem folhas, né, totalmente peladas, como a gente costuma falar. E aí você imagina, eu acho que essa planta ela tá morta, mas não. As plantas que elas são típicas de regiões que não possuem muita água, ela realiza essa técnica aqui para poder sobreviver por mais tempo. Isso aqui se chama homeostasia. Então, as plantas, o que é que elas fazem? Tudo que consome água, elas soltam. As folhas, né, elas são totalmente soltas e aí fica com esse aspecto de seco. Para que elas fazem isso? Para economizar água. Ela consegue sobreviver por longos períodos de tempo sem água, porque ela está o quê? Economizando. Então, perceba, quando começa a chover na nossa região, quando dá assim, umas 2, 3 chuvinhas, você já percebe que tudo fica verde assim, né? Rapidamente. Então, porque é um ambiente que tem muita água, então elas percebem, então as folhas já começam a nascer, né? E aí fica aquela paisagem bem verdinha, porque elas têm esse recurso em abundância nesse momento, que é a água. Também isso aqui é um exemplo de homeostasia, né? Ela mantém esse equilíbrio constante. Para não morrer, ela faz algumas artimanhas. Nesse caso, é a liberação das folhas. O nosso corpo também, né? O suor é um tipo de homeostasia, é uma propriedade que o nosso corpo faz para poder manter o equilíbrio constante, né? O suor vai regular a temperatura do nosso corpo. A evolução, ela também é uma característica inerente aos seres vivos, né? Então, nós temos aqui
Isso aqui nós vimos mais no terceiro ano, que é um conteúdo de terceiro ano. Nós temos a seleção natural. Essa teoria é feita por Darwin, né? Um grande pesquisador, cientista aí, que é considerado o pai da evolução. Ele disse que os organismos eles vão se adaptando. Quem melhor se adapta é quem sobrevive. Não é o mais forte, é quem se adapta às situações. Para a nossa vida, isso é bem real mesmo, né? Então, para quem se adapta, vai conseguir sobreviver. As mutações também estão dentro dessa teoria da evolução. Isso aqui que a gente chama de variabilidade genética. Que o que é isso, pelo amor de Deus, ou palavra difícil. Variabilidade genética é a capacidade de ter, por exemplo, no Brasil, essa variabilidade genética ela é muito visível, porque nós temos diferentes tipos de disposições genéticas. As pessoas elas têm características diferentes. Aqui nós temos o que em história chama-se de miscigenação. Tem pessoa de pele branca, mais moreninha, mais escura, cabelo liso, cacheado, ondulado, olho preto, azul, verde. Então, nós temos uma variabilidade genética. Se eu chegar na China, por exemplo, eu posso dizer que lá tem uma grande variabilidade genética? Não, não posso. Porque você observa que as características, isso eu estou falando da espécie humana, viu lá? Então, as características humanas, elas são basicamente quase todas iguais, as características visíveis, certo? Então, é um lugar que tem pouca variabilidade genética, certo? Diferente aqui no nosso país, né? Que temos pessoas com todas as características, né? Pele, cabelo, cor de olho e por aí vai. Pessoal, então é basicamente isso. A atividade eu vou deixar aí no grupo de vocês, né? Das atividades e também no aplicativo da escola. Então, se surgirem dúvidas, vocês me procurem aí via WhatsApp. E aí, até a próxima aula.